Vamos então abordar aqui no submódulo 2.5 a empatia. E aqui a empatia relacionada com o âmbito mais profissional, ok? No fim desta apresentação, o objetivo é que vocês consigam compreender aquilo que é o conceito de empatia, distinguir a empatia de simpatia, concordância ou pena, reconhecer a importância da empatia nas relações profissionais e identificar comportamentos empáticos em situações de atendimento e gestão de conflitos. O que é isto de empatia, então, não é? Às vezes digo e refiro-me à empatia como uma palavra da moda, não é? Há muitas pessoas que se consideram empáticas, e isto deixa a reflexão de cada um, claro, mas a empatia é muito mais do que aquele exercício de sermos simpáticos, não é? É um exercício que vai além disso. Portanto, é aquela capacidade genuína que nós temos de compreender os sentimentos, necessidades e perspectivas de outra pessoa. E deixem-me também fazer aqui um grande parênteses, que é, esta empatia não é saber exatamente aquilo que a outra pessoa está a sentir, a pensar, está bem? Até porque parece-me que isso é um exercício muito difícil e muito injusto e muito irreal, porque cada um de nós vive as experiências de uma forma muito pessoal. Portanto, eu dizer que sei exatamente aquilo que a pessoa está a sentir por estar numa situação de desemprego, por exemplo, parece-me altamente injusto, porque eu, mesmo tendo estado numa situação idêntica, as minhas circunstâncias muito provavelmente são diferentes da pessoa com quem eu estou a falar. Portanto, a empatia também tem que ser aqui muito bem medida, não é? Tem que ser aquela empatia em que nós estamos disponíveis para compreender a outra pessoa, para a ouvir, para responder a alguma necessidade concreta que nós possamos contribuir, ok? E compreender a sua perspectiva, que é muito diferente de saber exatamente aquilo que a outra pessoa está a pensar, a sentir ou a compreender. Por exemplo, no âmbito das minhas competências enquanto psicóloga, eu própria não sei exatamente aquilo que os meus clientes, os meus utentes sentem e pensam, está bem? Eu tenho que lhes perguntar. Primeiro perguntei uma bola de cristal, não é? E depois porque a minha leitura da situação também vai estar muito enviesada de acordo com aquilo que é a minha percepção. E, portanto, eu tenho sempre que confirmar com a pessoa se aquilo que eu compreendi, a forma como eu compreendi, se é exatamente aquilo que a pessoa me queria transmitir. Ok? Portanto, a empatia não se resume a esta frase que aqui vos trago, está bem? Daí esta explicação um bocadinho mais demorada sobre aquilo que é a empatia. É uma das componentes base da inteligência emocional, portanto, quem viu aqui a apresentação sobre a inteligência emocional sabe que dentro daquilo que é o próprio conceito da inteligência emocional, a empatia está muito relacionada com as minhas relações interpessoais, permite-nos compreender o ponto de vista do outro, muitas vezes melhorar a comunicação e fortalecer então estas relações profissionais. O que a empatia não é? Ela não é concordar, não é ter pena, não é sinónimo de resolver todos os problemas das pessoas e não é colocar sempre o outro em primeiro lugar, ok? É muito daquilo que eu já referi, portanto é tentar compreender e tentar perceber, não é, dentro daquilo que são as minhas possibilidades, os meus recursos, se eu sou a pessoa até mais útil para poder orientar esta pessoa, para poder responder aqui a alguma necessidade específica. Portanto, a empatia é aqui um conceito amplo e até complexo, diria eu. Quais é que são então os benefícios da empatia? Ou no âmbito profissional, de que forma é que ela nos pode ajudar? Ela pode ajudar-nos melhorando a comunicação, reduzindo aqui o conflito, aumentando os níveis de cooperação, a melhoria do atendimento ao cliente e pode aqui promover relações profissionais mais positivas, ok? Ora, se nós pensarmos no conceito da empatia e o aplicarmos ao nosso contexto profissional, todos estes benefícios podem fazer sentido. Portanto, a partir do momento em que eu compreendo que a minha colega está a ter uma semana mais difícil, porque até partilhou comigo que está a ter uma situação pessoal mais complicada e que isto está a afetar o seu rendimento, e eu me proponho, por exemplo,
a ajudá-la ou até substituí-la em algumas tarefas, ora, eu estou a aumentar a minha cooperação, ok? Eu estou a tornar aquela relação profissional mais positiva, ok? A partir do momento em que eu trabalho num local em que eu atendo diariamente algumas pessoas que até nos visitam com alguma frequência e eu percebo que há um dia que o senhor António até vem com um ar um bocadinho mais deprimido. E portanto, porque não naquele dia eu ter uma comunicação um bocadinho mais cuidada, porque percebo que aquela pessoa poderá não estar nos seus melhores dias, não é? Isto pode ter aqui efeitos positivos naquilo que é o meu atendimento ao cliente, ok? Portanto, poderíamos dar aqui muitos exemplos, mas de facto esta empatia é importantíssima em todos estes aspectos. De que forma é que nós conseguimos ser empáticos? Ou que comportamentos em específico é que eu consigo ter no meu dia a dia, não é? Por forma a ser mais empática. Desde logo uma escuta ativa. E quando dizemos escuta ativa, não estamos a falar em ouvir, não é? Porque a não ser que tenhamos aqui alguma condição na nossa audição, não é? Portanto, todos nós vamos ouvindo de uma forma normal e, portanto, não é? E conseguimos aceder aqui aos vários sons. Escutar ativamente é, efetivamente, compreender aquilo que a pessoa nos está a dizer, mostrarmos disponibilidade, é muito mais do que ouvir. Olhem, é um bocadinho este interesse genuíno, não é? Que vem a seguir. Respeito pelas diferenças. Ora, se eu quero ser uma pessoa empática, eu devo, sobretudo, respeitar a diferença. Ter aqui alguma validação emocional, ok? Imaginem que alguém me diz que está a ter um dia ou uma semana triste, ou que se sente triste porque, por exemplo, percebeu que tinha trocado um e-mail, por exemplo, no seu trabalho, ok? Esta validação é às vezes só dizermos isto. Eu compreendo que tu te sintas triste, ok? Mas é uma situação que te passou, talvez por cansaço, talvez porque os e-mails são muito idênticos, e portanto vai ser facilmente resolvida. Precisas de alguma coisa da minha parte, não é? E aqui remete-nos até para a ausência de julgamento. Portanto, não é aquela coisa de dizermos então, estás a dormir, não estás atento, se não estás atento, se calhar é melhor nem vires trabalhar, não podes permitir que os teus problemas pessoais interfiram na tua vida profissional. Pronto, termos aqui alguns comportamentos empáticos neste sentido. Muitas vezes os clientes, aquilo que procuram verdadeiramente é serem ouvidos, compreendidos e sentirem-se respeitados, ok? Esta coisa do cliente ter sempre razão deixa-me muito a desejar, e é um aspecto que, se vocês entenderem, que podemos depois abordar, e havemos lá chegar até nos próximos módulos, está bem? Mas acima de tudo, ok? O cliente muitas vezes procura isto, quer ser ouvido, ainda que às vezes a forma como comunica não é a mais adequada, mas se calhar por experiências passadas, por exemplo, obriga-se ou sente-se na obrigação de usar uma comunicação mais agressiva para se fazer ouvir, ou acha que se calhar com uma postura mais agressiva vai conseguir o que pretende, e portanto nós também temos que educar esta postura e este comportamento com a nossa empatia, não é? E portanto mostrarmos à pessoa que ela é respeitada, que é compreendida, sem necessidade de adotar muitas vezes esta postura mais agressiva. Portanto, a ideia é que a empatia ajuda a criar aqui um clima favorável à resolução dos problemas do dia-a-dia. E termino aqui com uma questão, não é? Como é que nós gostaríamos de ser tratados quando enfrentamos uma situação difícil, não é? Porque muitas vezes a nossa forma de agir também pode não ser a mais correta ou a mais adequada, mas no fundo nós só queremos que as pessoas nos ouçam, que alguém nos ajude a resolver o problema. E que alguém do outro lado, que não esteja emocionalmente ligado ao problema, que tenha o discernimento de poder usar a racionalidade para nos ajudar, não é? E portanto também é isso que é esperado da nossa parte quando estamos do outro lado. É manter aqui alguma calma, alguma frieza, não personalizar, para conseguirmos chegar todos a um bom porto.
Pronto, e assim termino então aqui a apresentação relativamente à empatia, deixo-vos a atividade no fórum, como habitual.